Bom, boa tarde a todos. Agradecer pelo convite do Senac de estar aqui, não apenas por estar apresentando o nosso trabalho, mas também tendo o privilégio de ver trabalhos como o da Vanísia e do Almídio Picolé, que tornam às vezes a gente menor merecidamente do que a gente imagina que é. Bom, antes de passar para a primeira frase do Gilberto Gil, eu queria falar um pouco do IPTI, que esse ano faz 10 anos. Eu sou aracajuano, formado em engenharia civil, eu não sabia exatamente o que ia fazer da vida, fui fazer mestrado. E aí, quando terminei o mestrado, eu continuava sem saber o que fazer da vida, fui fazer doutorado. E aí, depois que terminou o doutorado, eu continuava sem saber da vida e fui fazer pós-doutorado. E aí, apareceu uma vaga de professor, eu virei professor universitário, dando aula de resistência dos materiais, a disciplina que eu fui reprovado 3 vezes, mas tudo bem. Eu fiquei 8 anos como professor universitário e as coisas continuavam sem fazer sentido para mim, para desespero geral de minha família, que sempre achava que eu ia ter carteira assinada aos 16 anos. Eu já estava lá beirando os 30 e poucos. E nesse momento, quando a gente entrou em profunda desilusão com a universidade, eu, a Renata Pesalunga e um amigo, Geraldo Ribeiro Filho, criamos o IPTI, uma instituição sem fins lucrativos, cujo objetivo era fazer desenvolvimento tecnológico e inovação voltado para a sociedade. A gente não tinha a menor noção de administração, nunca fui empreendedor, aparentemente, mas procuramos uma incubadora, né, em São Paulo, na USP, não podia ser endereço melhor. E fomos para a incubadora, montamos um plano de negócios e, apesar de sermos sem fins lucrativos, fomos aceitos. Bom, tudo bem, vamos lá para a incubadora. E aí começamos na incubadora e entramos num profundo processo de desilusão com a incubadora, mas aconteceu um momento muito importante na nossa vida e na vida do IPTI. Em 2005, mais ou menos, 2004, 2005, a gente estava com pouco mais de um ano, quase 2 anos, pediram para a gente preencher um questionário, fazendo uma avaliação da incubadora. E nós falamos a nossa verdade, a nossa opinião, e fomos gentilmente convidados a abandonar a incubadora, logo depois dessa avaliação. Isso foi bom para a gente, provavelmente melhor para eles também, mas isso foi bom e interessante para a gente porque a gente passou a refletir sobre a nossa vida na incubadora. Quais eram os pontos negativos e positivos que a gente via. E a Renata, que é a pessoa criativa do IPTI, ela bolou o que seria um ambiente ideal de negócios, inovação, formação, empreendedorismo e desenvolvimento local. Por diversas razões, isso nunca conseguiu acontecer em São Paulo. A gente queria fazer isso lá. E aí falaram, olha, a gente podia fazer isso num lugar pequeno, pobre e bonito. Aí eu falei, Sergipe combina com isso tudo. É pequeno, é pobre e é bonito. E como eu era sergipano, então vamos para lá. E aí começamos o processo de imigrar. Foi engraçado porque eu vim falar com o governador Marcelo Deda, que ele tinha acabado de ser eleito, né? Graças ao Gilberto Gil, com quem eu trabalhei há 3 anos, a gente conseguiu uma audiência com o Deda. E eu vim falar com o governador, e aí falei. Eu acho que ele não entendeu absolutamente nada do que eu disse. Mas eu era conhecido, porque eu estudei aqui, era uma pessoa conhecida da sociedade. E aí o pessoal falou assim, olha, ele é meio doido, mas não é perigoso. Então deixa que uma hora esse negócio vai acabar e não vai dar em nada. Fiquem tranquilos. E aí foram deixando. Enquanto isso, a gente foi fazendo as coisas. E hoje, eu acho que a gente tem algumas coisas interessantes para mostrar, mas principalmente muitos sonhos e perspectivas para construir daqui para frente. Então, essa é um pouco a história do IPTI. E eu vou abrir e fechar a minha fala tomando emprestado algumas coisas do Gilberto Gil, com quem eu tive o privilégio de trabalhar durante 3 anos, quando ele era ministro da Cultura, e que me inspiram muito até hoje. A primeira coisa que eu vou tomar emprestado é um trecho do discurso de posse dele, que é uma referência muito forte para o que nós fazemos aqui, nessa visão de arte, ciência e tecnologia para desenvolvimento humano, que é a frase que diz que ele precisava fazer uma espécie de doinho antropológico, massageando pontos vitais, mas momentaneamente desprezados ou adormecidos. Eu sou um histórico defensor de que a energia vital desse país é a sua cultura e a sua identidade. Infelizmente, apesar de estarmos no século XXI, a nossa mentalidade ainda está no século XIX, tentando fazer coisas do século XX. Então, o Brasil copia modelos tipo China e outros equívocos mundiais, ao invés de perceber que é na sua essência, no seu povo, na sua competência local, que está a grande energia desse país. E não na colocação de uma indústria que é um outro modelo. É claro que nós estamos falando de coisas que demoram muito tempo para ser implementadas, mas nós estaremos vivos para desfrutar dessa realidade, caso a gente comece isso agora. E para dar uma ideia de que isso não é nada absurdo, eu queria chamar a atenção para vocês desse desenho.
Esse artista se chama Gênison, ele é do povoado Taboa, que é periferia do povoado Cajazeiras, que é um povoado de Santa Luzia do Itaim. O Gênison tinha 15 anos quando começou esse projeto, financiado pela Ambev, chamado Arte Naturalista, cujo objetivo era descobrir talentos em desenho e dar para esse talento a melhor matéria-prima do mundo, o melhor pincel, o melhor papel, o melhor professor que a gente pudesse encontrar, e fazer com que ele desenvolvesse a sua capacidade empreendedora. Então, nós selecionamos 20 talentos e terminamos com 10. Que tivemos, se alguém teve a oportunidade de ver, havia uma exposição aqui no Museu da Gente Sergipana, em que tinham 24 telas desses talentos. Eu peguei 3 telas do Gênison emprestadas, que são elementos do manguezal e da Mata Atlântica lá do Crasto, onde nós estamos situados. É curioso falar, isso é, cada um é uma técnica. Aqui é grafite, aqui é aquarela e aqui é pontilhismo. Quando a gente veio para Sergipe, a gente escolheu Santa Luzia do Itaim para ser a nossa sede. E aí foi curioso, porque eu começava a falar sobre tudo isso, arte, ciência e tecnologia, ir para o município com Santa Luzia do Itaim e tal, e teve um cidadão sergipano que encontrou comigo uma vez, numa das minhas falas, né, das minhas tentativas de quebrar as barreiras da desconfiança, e falou assim: rapaz, esse seu projeto é muito porreta, é muito inovador, é muito massa. Esse projeto, isso não é para Sergipe. Uma ideia dessa, assim, tão inovadora, isso é para um lugar como Londres, Paris ou Nova York. Eu falei: rapaz, coincidência da peste. Eu cheguei de Londres semana passada, apresentei esse negócio lá, e a pessoa me disse quase a mesma coisa. Falou assim: rapaz, esse projeto é muito inovador, é muito ousado. Agora isso não é para Londres, só vai dar certo se for Sergipe. Eu acho que ele não entendeu o que eu disse, mas tudo bem. Então, veja. Esse menino, ele vem de uma família tradicional de lavradores, do povoado Taboa. Se você conversar com ele, você vai perceber nitidamente que existe um déficit intelectual, do ponto de vista da formação na escola, muito grande. Quer dizer, a chance desse menino atingir uma escola técnica ou uma universidade é praticamente nula. Mas ninguém precisa falar do talento dele. Quando esse projeto foi concluído e que a gente fez a exposição em Aracaju, uma empresa de São Paulo, que é a maior produtora de conteúdos para TV fechada, contratou todos os 8 meninos formados acima de 16 anos, com carteira assinada, que trabalham via internet, numa produtora chamada Casa do Cacete. Pessoal, onde é que fica? Na Casa do Cacete. Então, criamos a produtora chamada Casa do Cacete, que fica lá no Crasto, via internet, um link de 2 megabytes, e eles fazem ilustração digital. Impressionante. No primeiro dia de treinamento, que foi aqui em Aracaju, 2 meninos nunca tinham visto computador na vida. 5 horas da tarde, você ia lá, estava ele com a pen tablet, desenhando tudo no computador. Ou seja, essa energia é a energia que cotidianamente, em qualquer lugar deste país, a gente despreza e faz com que o processo de emburrecimento se instaure e o processo de perpetuação do clima de pobreza se instaure. Bom, arte, ciência e tecnologia é uma coisa abstrata, bastante abstrata. Na prática, isso se materializa em projetos que o IPTI desenvolve na região de Santa Luzia, nas 3 áreas, educação, saúde pública e economia criativa, vistas de uma forma sistêmica. Por quê? Porque se a pessoa tem anemia na escola, ela não consegue aprender direito. Se ela não aprende direito, ela tem menos chance de ser um protagonista econômico. E se ela não tem alta renda, ela tem menos chance de obter uma alimentação saudável. É só lembrar para vocês que hoje, em cidades como São Paulo, o problema não é mais desnutrição, mas a má alimentação, porque o pobre consegue comprar o pior alimento que tem. Então, esse é um problema que não é só de lugar pobre, é problema de lugar rico também. Enfim, também eu descobri nesse processo que sistêmico é uma palavra bonita, todo mundo acha lindo, mas ninguém entende. O pessoal confunde sistêmico com falta de foco. Aí eu falo: bom, então você tem uma mente limitada. Mas para mostrar um pouco o que é isso, a gente adotou, na prática, o conceito de tecnologia social, que eu, pessoalmente, sou um árduo defensor. Eu acho que o Brasil criou esse negócio em 2005 de uma forma tão sofisticada, que a gente mesmo não compreendeu. E eu vou mostrar um exemplo, que é uma tecnologia social que nós desenvolvemos lá em Santa Luzia do Itaim, mas que fica fácil de explicar o que é que eu quero dizer. Isso é um hemoglobinômetro. É um equipamento que mede taxa de hemoglobina no sangue. Foi feito por uma empresa XAM, que é uma parceira do IPTI, o dono da empresa é um pesquisador do IPTI, que é professor da Federal da Bahia, e ele foi financiado pelo Sistema de Ciência e Tecnologia Brasileiro, tradicional, CNPq, FAPESP, FINEP, etc. Ele é o único equipamento portátil nacional, custa 5 vezes mais barato o exame do que o importado, que é sueco, Hemocui. É barato, robusto, se cair no chão não quebra.
e só tem um botão, porque a gente sabe que o técnico do posto de enfermagem de um povoado interior tem uma baixa qualificação técnica. Então ele foi desenhado para a realidade de Santa Luzia do Itaim. Aí o que aconteceu? A FAPESP financiou o projeto e a gente fez o teste em Ilhabela, em São Paulo, e em Santa Luzia do Itaim. 200 crianças, 2 escolas, e foi fantástico para nós. Encontramos 20% de crianças com anemia na escola e 25% aqui em Santa Luzia. E depois de 12 semanas de tratamento, reduzimos para 4,6%, abaixo da meta de 5% que é da Organização Mundial de Saúde. Bom, deu publicação científica, deu patente, deu registro na Anvisa, e aí, só que isso não era tecnologia social. Ainda, não era sustentável, a gente nunca tinha testado isso sem o nosso controle. E aí a gente conseguiu o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde para fazer isso agora no município inteiro de Santa Luzia. 4.500 alunos, 22 escolas. E aí deu tudo errado. Nada daquele modelo feito na universidade, no laboratório, funcionou, porque a gente esqueceu das pessoas. Bom, o que é que o pesquisador fez? Como todo pesquisador reage? Acha que o povo é burro, ou que o pessoal está contra ele, como se ele fosse alguma pessoa tão importante assim. E, na verdade, tecnologia social é você fazer o diálogo, porque toda solução inovadora para resolver um problema social passa, obviamente, por um conhecimento científico, mas passa principalmente pelo conhecimento local, pela dinâmica das pessoas, pelo respeito à sociedade, porque elas têm muito o que contribuir. E aí, passo a passo, a gente foi construindo, com o apoio de técnicas de enfermagem e de agentes de saúde da família e de alguns médicos do Programa de Saúde da Família, a gente construiu uma solução que hoje reduz em 85% a taxa de anemia nas escolas. Infelizmente, pasmem vocês, a gente chega a encontrar escolas com 50% de crianças com anemia ferropriva. Isso é uma doença que é a maior doença do mundo nutricional, mas que tem consequências a longo prazo, porque ela é assintomática. Ninguém chora, ninguém reclama, ninguém tem dor de barriga. Para a mãe até é bom aquele menino ficar quietinho, mais tranquilo, porque está com anemia. Mas, na verdade, a anemia tem graves problemas, graves consequências, tanto cognitiva quanto motora para a criança. Então, nós fizemos esse trabalho, que ficou pronto no ano passado, e a arte entra quando você precisa sensibilizar. Porque a anemia não é uma coisa que você precisa dar um remédio só. Você tem que sensibilizar as mães e as crianças sobre alimentação saudável e sobre não pegar parasita. Olha, alimentação saudável, cá entre nós, até para a gente é difícil a gente se convencer. Agora, mas a gente não convencer os outros, né? Então, se a gente não consegue nem fazer isso, então a gente criou a revistinha Guerra nas Artérias. Para você que adora ficção científica, nós criamos. Essa Guerra nas Artérias, essa revistinha que está aqui, ela foi construída toda. Se você olhar os autores, no final da revista, o único desqualificado sou eu, que tenho doutorado. Todo mundo lá é agente de saúde da família e técnico do posto de enfermagem. É claro que há uma visão minha de que viu Guerra nas Estrelas, e aí também tem um pouco da história de João Pé de Feijão, mas a revistinha foi construída para sensibilizar a criança, principalmente, para que ela entenda o papel que ela tem para ajudar os heróis dela e poder resistir à anemia ferropriva. Em breve, essa foi a primeira edição, Sabotagem Invisível, e agora vamos ter no próximo ano, o Ataque dos Vermes, a segunda série, o segundo capítulo da saga Guerra nas Artérias. Bom, o IPTI trabalha nessa visão de arte, ciência e tecnologia para o desenvolvimento humano, nessas 3 áreas. Obviamente que em 15 minutos eu não vou conseguir falar de todas elas, mas o nosso site está sendo refeito para tentar explicar um pouco melhor o que a gente faz. Minha mãe é o nosso piloto, porque minha mãe até hoje não sabe dizer o que eu faço. Eu só deixei ela tranquila, porque eu falei não é nada ilegal, nem imoral, mas isso eu acho que ela ainda tem algumas dúvidas. Meu pai achava que eu era corretor de imóveis, enfim. Mas ele morreu achando isso, então morreu em paz. Pelo menos ele sabia que eu estava trabalhando. Mas, enfim, a questão é a seguinte. Voltando, eu queria terminar minha fala, voltando àquele desenho do Gênison, porque recentemente nós criamos um projeto que, se vocês olharem bem, está nessa visão de longo prazo, que é o chamado CLOCK, que é um projeto para fazer o quê? A mesma coisa que a gente fez com arte naturalista. Identificar crianças e adolescentes que têm talento em lógica matemática, em raciocínio lógico. Para quê? Para dar para elas a melhor oportunidade possível. E as tecnologias têm esse grande papel a desempenhar, para dar para elas a melhor oportunidade possível delas se transformarem localmente. Porque não adianta em nenhum modelo você trabalhar saúde e educação e não criar desenvolvimento econômico local. Porque você vai estimular que esse jovem vá mais rapidamente para os grandes centros.
Então, é importantíssimo que o desenvolvimento local, mas não da indústria, esse desenvolvimento local que parta da identidade da pessoa, porque a identidade é aquilo que mais fixa você no lugar. Então, esse elemento aqui é fundamental para que o modelo de desenvolvimento se instaure. Então, nesse processo, nós criamos um projeto chamado Clock, que tenta identificar pessoas de raciocínio lógico. E essa semana passada, terça-feira, começou a segunda fase, onde nós selecionamos 31 adolescentes de 11 a 15 anos, a média de idade é de 12 anos, em raciocínio lógico para aprender programação Java e programação web. E é fascinante, emocionante, ver uma criança de 11 anos do povoado do Crasto fazendo o fluxogramazinho dela aqui, que olha, tem muita gente da faculdade que não consegue fazer. Então, terça-feira começou esse projeto, e aí você já começa a pensar que em 2015 a gente pode ter um grupo de games rolando lá em Santa Luzia. Você tem ilustradores, tem programador Java, por que não pensar em games? Por que não pensar em audiovisual e coisas desse tipo? E aí, para concluir, eu queria de novo tomar uma frase emprestada do Gil, que é outra frase inspiradora, que é o seguinte: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Porque se nós chegarmos numa região como Santa Luzia do Itaim e perguntarmos para as pessoas o que é que elas querem, elas vão naturalmente responder aquilo que traz o histórico delas. Então, corte e costura, pesca. Mas, na verdade, a gente tem que trabalhar com esse outro lado, porque o outro não funciona. Elas estão presas a uma coisa. Então, você quer quebrar essa roda. A Vanísia deu um exemplo aqui fenomenal. E ela quebrou uma roda. Se você perguntasse para aquelas pessoas do lixão o que é que eles queriam, provavelmente viria uma coisa muito tímida. Hoje, aqueles meus artistas já pensam outra coisa que eles querem na vida. Já começa a falar em Londres, vamos fazer uma exposição em Londres quando? Eu falei, calma, chegará o momento. Então, essa é uma frase de uma música do Gilberto Gil que eu acho que é inspiradora. E aí, para não jogar toda a minha engenharia civil, meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado no lixo, já que eu não sei fazer mais nenhuma conta de derivada, eu diria que sobrou uma coisa só, que me orienta também, que não existe solução linear para problema complexo. Se nós queremos resolver o problema da pobreza e de situações como essa, não adianta vir com uma solução linear nem de curto prazo. A gente tem que ter a coragem de se atirar para soluções que, de fato, abordem o problema de uma forma sistêmica, complexa e respeitando as pessoas. Elas são não só o problema, mas a solução daquilo que a gente espera. Então, obrigado pela atenção de vocês e parabéns.